Depois de assistir 1000 episódios de One Piece, eu percebi que em todo arco existe um personagem que simplesmente rouba a cena. Ele nem precisa derrotar o vilão, mas ainda assim consegue roubar todo o holofote e ganhar a nossa atenção. E no vídeo de hoje nós vamos visitar todas as ilhas que o Luffy passou e descobrir de uma vez por todas quem é o MVP de cada arco de One Piece. Mas antes, para deixar tudo mais justo, vamos usar duas regras básicas. A primeira é que em cada arco a gente vai escolher dois MVPs, um pro Chapéu de Palha e outro pra galera de fora, porque ao longo da história muita gente conseguiu roubar a cena nesse anime. E a segunda regra é que o Luffy vai ser avaliado com um critério bem mais rígido, ou seja, não é só porque ele derrotou o vilão principal que automaticamente ele é o MVP. O Chapéu de Palha só leva o prêmio quando realmente fizer algo muito acima do esperado, ou quando não houver nenhuma outra alternativa melhor entre os membros do bando. Afinal, se a gente não colocar essa regra, a lista vai ser Luffy o tempo todo. Então já faz o seguinte, seja muito bem-vindo a Nerdópolis, eu sou o De Souza e já vamos pro começo de tudo. Vamos direto pra Romance Down. E logo de cara nós somos apresentados a um moleque totalmente sem noção, que quase morreu afogado antes mesmo de aparecer direito no anime. E é aí que o Kobe entra. Ele encontra um barril boiando e leva pra dentro do navio sem fazer ideia de que tinha um pirata de borracha dormindo lá dentro. O Luffy sai do barril todo feliz, é claro, porque ele tava vivo. E em 5 minutos o macaco de borracha desmonta a tripulação da Alvida e ainda arrasta o Kobe como primeiro membro do bando do Chapéu de Palha, pelo menos temporariamente, já que o garoto acabou virando navegador improvisado. Agora, se a gente tiver que escolher um MVP entre o Chapéu de Palha, a disputa seria entre o Luffy e o Kobe. E olha, apesar do Luffy ter derrotado todo mundo aqui, o Kobe leva essa, porque se ele não tivesse puxado aquele barril, o Luffy continuaria boiando até afundar no mar. Ou seja, se não fosse pelo Kobe, a gente nem teria anime. E agora, do lado dos não Chapéu de Palha, só existe um campeão possível. E sim, é o barril. Ele é o verdadeiro herói desse arco. Foi ele que manteve o Luffy vivo até chegar no navio da Alvida. E pensa só, se esse barril tivesse pelo menos uma rachadura, ele teria afundado no mar com o nosso protagonista. Só que ele aguentou firme até o fim. Então se tem alguém que merece o troféu de MVP, é esse pedaço de madeira. Só que ainda dentro de Romance Down, a gente tem aqueles flashbacks que tecnicamente fazem parte desse arco também. Então primeiro a gente vê a execução do Roger, o momento que virou o mundo de cabeça pra baixo e deu início à grande era dos piratas. Depois veio o Luffy devorando a Gomu Gomu no Mi, o Shanks salvando o Luffy do Rei dos Mares e perdendo o braço sem motivo nenhum. E claro, ele entregando o Chapéu de Palha pro nosso protagonista. E agora a pergunta é simples, entre o Shanks e o Roger, quem realmente é o MVP? E olha, pelo impacto na história, a resposta óbvia seria o Roger, já que depois da execução dele, todo mundo quis ir pro mar. Só que não é tão simples assim. O verdadeiro MVP desse arco é o Jorginho. Sim, esse cara aqui foi o Jorginho que fez a pergunta que mudou One Piece pra sempre. Afinal, foi a resposta do Roger que fez muito maluco ir pro mar caçar o One Piece. Então agradeça ao Jorginho porque ele foi muito importante. E no final desse arco, a gente recruta o Zoro e o Kobe decide ir pra marinha. E agora sim, a gente pode seguir viagem. E agora que você já entendeu como o vídeo vai funcionar, já se prepara, porque a gente vai passar por todos os arcos malucos desse anime. E vai ficando cada vez mais difícil de escolher quem leva o prêmio de MVP. Mas agora vamos direto pra Hora de Tal. E esse arco aqui já começa com Luffy e o Zoro perdidos no meio do mar, morrendo de fome. Aí o Luffy vê um pássaro voando e acha que é uma boa ideia usar os poderes da fruta pra tentar pegar o bicho. Só que o pássaro é muito maior do que ele imaginava e simplesmente leva o Luffy embora. E o Zoro tem que ficar remando igual um doido pra salvar o capitão. E depois de toda essa confusão, os dois acabam chegando na Cidade Laranja, que tá sendo controlada pelo Bug. E é ali que o Luffy cruza com a Nami, que assim como o Kobe, assume o posto de navegadora temporária. No fim das contas, o trio enfrenta os piratas do Bug e conclui o arco com vitória. Agora sobre o MVP do Chapéu de Palha, nós temos 3 opções: o Luffy, o Zoro e a Nami. E entre eles, o prêmio vai pro Zoro, porque ele basicamente sai derrotando todo mundo, sem falar que ele salva o Luffy no início do arco, e depois quando ele ia ser morto pelo palhaço. O nosso espadachim fica tão exausto que precisa tirar um cochilo no meio do arco, o que convenhamos foi muito merecido. Agora pro lado dos não Chapéu de Palha, a gente não tem muito pra onde correr. O prêmio fica com o Chocho, o cachorro que protegeu a loja de petiscos como se fosse a vida dele, mesmo sabendo que não tinha chance nenhuma. Agora, depois de Hora de Tal, a tripulação segue viagem e chega em um dos arcos mais subestimados de todo o East Blue. Nós chegamos na Vila Sirup, onde o Luffy, o Zoro e a Nami aparecem no vilarejo atrás de um barco de verdade. E lá eles encontram o Soap, e tudo começa a zedar quando eles descobrem que a amiga dele, a Kaia, tá correndo perigo. Essa menina aqui é tipo o Batman. Ela é órfã, rica e com um mordomo que também é babá. Só que diferente do Alfred, o Kuro é o diabo. Ele fingiu ser CLT por anos só pra roubar toda a fortuna da garota, o que convenhamos é loucura. Esse é o único pirata que eu conheço que escolheu trabalhar pra poder roubar dinheiro. Mas enfim, vamos continuar. Quando o Soap percebe o plano, ninguém acredita nele. Afinal, esse plano não faz o menor sentido. Então sobra pro Chapéu de Palha ajudar o Nariguda a impedir o Kuro. E aí vem o momento mais importante. Entre os Chapéus de Palha oficiais e temporários, quem realmente superou as expectativas, acredite ou não, foi o Soap, porque ele é quem toma a iniciativa, enfrenta o medo, protege a Kaia e, sem dúvidas, o que teve a maior evolução nesse arco. E para os não Chapéus de Palha, não tem nem discussão. Quem leva o prêmio é a Kaia, a Bruce Wayne de One Piece. É graças a ela que o bando sai dali com Going Merry, o primeiro navio oficial da tripulação.
tripulação. Sem ela, os Chapéus de Palha ainda estariam navegando em canoas até hoje. E chegando no próximo arco, os Chapéus de Palha encontram um dos cenários mais icônicos do East Blue, o restaurante flutuante Baratier. E é ali que o Luffy conhece o cozinheiro mais elegante já criado, o nosso grande Vinsmoke Sanji. O Luffy olha pro cara e já decide na hora que é ele no bando. Bom, na verdade não é bem assim. Ele convida o Zephyr primeiro, que claro diz não, mas depois ele decide chamar o Sanji, que claro também rejeita. Só que no meio de toda essa rejeição com o Luffy, o Baratier acaba virando um alvo do Don Krieg, que levou um sacode do Mihawk e agora precisa de um novo navio pra reconstruir a sua frota. Aí o Luffy, claro, vai pro X1 com esse pilantra e vence salvando o Baratier e todo mundo. O Zoro até tem um momento absurdo quando encontra com o Mihawk, mas essa luta é pessoal, não tem relação nenhuma com o desenvolvimento da história. Por isso o MVP do Chapéu de Palha aqui sim vai pro Luffy, porque ele é o cara que resolve de fato o problema do arco e garante que o Baratier não seja destruído. Agora, entre os não Chapéu de Palha, nós temos dois candidatos principais. Primeiro o Sanji, que ainda não era do bando, mas salva o Luffy de se afogar, permitindo que o anime tenha continuação. E claro, o nosso Chichibukai, Dracula Mihawk, que simplesmente decide não matar ninguém ali, mesmo podendo acabar com todo mundo só com um espirro. Então, entre os não Chapéu de Palha, o MVP vai pro Mihawk. Nesse arco ele destruiu a frota inteira do Don Krieg, humilhou o Zoro e claro, mostrou pra gente que existem piratas tão fortes que o Chapéu de Palha não tá nem perto de conseguir encarar. Depois do Baratier, nós chegamos em Arlong Park. A Nami foge com Goimel, e aí todo mundo vai atrás dela até a Vila Kokoyashi. E lá eles descobrem que a região inteira vive sob o domínio dos Homens-Peixe, e que a própria Nami faz parte da tripulação. Pelo menos é o que parece. E não demora muito pra gente descobrir a verdade. Toda a dor da Nami, todo o plano secreto pra tentar libertar sua vila. E aí começa a confusão, meu amigo. Nesse arco, o Zoro tá completamente destruído depois do sacode que ele tomou do Mihawk. Então, mesmo ele tendo derrotado quase o bando inteiro sozinho, a disputa de MVP entre os Chapéus de Palha fica entre o Luffy e o Sanji. Afinal, o cozinheiro salva o Luffy de se afogar mais uma vez. Só que é o Luffy quem carrega o peso do arco inteiro. Ele entrega o chapéu pra Nami, encara o Arlong e destrói tudo, libertando a vila. Por isso, entre os Chapéus de Palha, nós temos o Luffy como MVP desse arco. E entre os não Chapéus de Palha, não tem muito pra onde correr. Quem vence é a Belemere. A coragem que ela mostrou, mesmo com todas as consequências, foi o que permitiu que a Nojiko e a Nami sobrevivessem. E depois da libertação da Vila Kokoyashi, os Chapéus de Palha fazem uma parada especial em Longtown, a cidade onde o Rei dos Piratas nasceu e faleceu. Eles vão lá basicamente pra comprar suprimentos antes de entrar na Green Line. Mas como sempre, tudo acaba saindo do controle. Logo de cara, o Luffy esbarra no Smoke, que aparece como o primeiro adversário de peso que o Luffy não consegue lidar. O cara simplesmente anula o Luffy sem esforço. Afinal, o nosso protagonista não faz nem ideia do que é Haki, então ele não tem a menor chance. No meio de tudo isso, o Bug reaparece e finalmente consegue capturar o Luffy. Só que bem na hora H, um raio cai do nada, deixa todo mundo ferido, menos o nosso macaco de borracha. E por mais que nunca tenha sido confirmado, todas as nossas teorias apontam que foi ele, o grande Papai Dragon. E não para por aí, foi ele também que no último minuto salvou seu filho de ser preso pelo Smoke. É, meus amigos, mesmo debaixo de chuva, o homem tava on fire. Por isso, entre os não Chapéu de Palha, ele leva o MVP. Sem ele, o bando inteiro ia pra cadeia. Agora, entre os Chapéus de Palha, sinceramente, é ser bem fácil. O Zoro tava quase perdendo um braço só pra se amostrar pra Tashigi. O Sanji perdeu um dia inteiro da vida dele pra conseguir um peixe. O Sop teve até um desenvolvimento interessante como atirador do bando, mas não tem como. O Luffy leva essa, mesmo prestes a morrer, ele encarou tudo com o mesmo espírito do Roger, mostrando pra todo mundo ali que talvez ele seja o sucessor do Rei dos Piratas. E depois de escaparem de Longtown, os Chapéus de Palha finalmente seguem em direção à Green Line. Eles acabam chegando na Montanha Reversa, a porta de entrada oficial pro mar mais perigoso do mundo. Só que assim que eles descem a montanha, eles dão de cara com a Labum, que vive batendo a cabeça na pedra, tentando reencontrar os piratas que o abandonaram. E depois que o bando entende a história e a dor do Labum, o Luffy faz aquele pacto simples e sincero com ele. Um dia, eles vão voltar a se reencontrar pra continuar a luta interrompida. Aí o Labum é claro que não acredita, porque foi exatamente isso que prometeram pra ele anos atrás. E o Genjutsu desse nível não funcionaria duas vezes. Bom, eu acho que não. Enquanto isso, a Nami descobre algo fundamental, os log poses. As bússolas oficiais, que são a única forma de navegar na Green Line sem morrer de forma idiota. E quem explica tudo isso e ainda dá um desses de presente pra Nami é o nosso grande médico Crocus. Então, entre os Chapéus de Palha, os dois que realmente contribuem pra alguma coisa é o Luffy e a Nami. O Luffy até resolve a situação emocional com a Labum, mas a Nami é quem entende como funciona a Green Line, o que muda completamente a dinâmica das viagens dali pra frente. Por isso, claro, a MVP desse arco é a Nami. E entre os não Chapéu de Palha, não tem muito pra onde correr. Sem o Crocus ter explicado como funciona a Green Line, e sem o log pose
trouxe de presente dele, o chapéu de palha não ia durar 2 dias. Então ele vence esse arco. E com Long Pose apontando o caminho, os chapéus de palha chegam a Whiskey Peak, uma cidade que recebe piratas como se fossem celebridades, o que é muito suspeito. A galera oferece festa, comida, bebida e tudo de bom, o que só torna tudo ainda mais estranho. Só que o Luffy, claro, não desconfia de nada. Aquilo tudo era fachada, e quando o bando finalmente dorme, os moradores mostram suas verdadeiras caras. Todos ali fazem parte da Baroque Works, e o plano deles é capturar os chapéus de palha. Mas, meu amigo, nessa noite, o Zoro mostrou por que chamam ele de caçador de piratas. Ele sozinho destrói todo mundo da Baroque Works. O homem sai cortando geral, enquanto o resto do bando tá tirando o cochilo. Então, entre os chapéus de palha, sinceramente, não tem nem discussão. O Zoro é o MVP. O cara resolveu o arco inteiro, enquanto todo mundo tava dormindo. E entre os não chapéus de palha, o destaque, claro, vai pra Vivi. Ela deixa de lado a identidade falsa e explica o que realmente tá acontecendo com seu país, dando início à grande saga de Alabasta. E saindo de Whiskey Peak, a tripulação chega em Little Garden, e é lá que o bando conhece os gigantes Dory e Brog, que estão duelando há mais de 100 anos. E enquanto todo mundo tá entendendo o que tá acontecendo, já chega mais uma leva de agentes da Baroque Works, que conseguem prender os chapéus de palha. E quem você acha que resolveu essa situação? Sim, ele mesmo, o grande Usopp. Só que o Sanji também tem o seu momento. Ele manipula o Crocodile pelo Deidei Mushi e impede que reforços cheguem, enganando a Baroque Works inteira com seu teatrinho genial. Só que como apenas um pode ser o MVP, a gente tem que entregar esse título pro Usopp. Afinal, foi ele quem salvou toda a tripulação. E para os não chapéus de palhas, a dupla vencedora é o Dory e o Brog. Eles sacrificaram o que restou das suas armas só para derrotar o Comedor de Ilhas, aquele peixe colossal que comia qualquer navio que tentasse fugir, garantindo que os chapéus de palha conseguissem seguir viagem. E depois de toda a confusão em Little Garden, a Nami acaba ficando gravemente doente, e isso obriga os chapéus de palha a irem atrás de um médico. E é assim que eles chegam no reino gelado de Drum. E a parte mais marcante desse arco acontece quando o Luffy decide subir a montanha, carregando a Nami e o Sanji. Mesmo com o frio congelando seus ossos, o nosso capitão mostrou porque ele é o responsável pelo bando. Ele também derrota o Apu e leva um tiro de canhão para proteger a bandeira que representa o grande doutor Hiriluk. Então, sem dúvidas nenhuma, o MVP do Chapéus de Palha é o Luffy. E entre os não chapéus de palha, a escolha sem dúvidas é com a Doctorina. Afinal, foi essa velha aqui que salvou a Nami e dá pro Chopper um empurrão final para ele seguir em frente. E finalmente chegamos em Alabasta. E o país está à beira de uma guerra civil, tudo graças ao Crocodilão do Deserto. O Chapéu de Palha e a Vivi correm contra o tempo para impedir a guerra. E aqui cada um tem o seu momento. O Zoro enfrenta o Bones e finalmente corta aço. O Sanji tem aquele duelo cômico e insano contra o Bon Clay. O Luffy enfrenta o Crocodilo, não uma, mas 3 vezes, até finalmente derrotar o Shichibukai pela primeira vez. E no meio de tudo isso ainda temos a aparição do Ace, que salva o Luffy de ser capturado pelo Smoke, mostrando como o irmão mais velho do Luffy é brabo. Agora, entre o Chapéu de Palha, os dois que realmente se destacam são o Luffy e o Zoro. E mesmo usando um padrão mais alto pro Luffy, não tem como, porque derrotar o Shichibukai, salvar a Vivi e impedir a guerra é o pilar central desse arco, e ele conseguiu cumprir tudo isso. Agora, entre os não Chapéu de Palha, a escolha mais justa é o Ace. Sem ele, mais uma vez, o Chapéu de Palha não teria a menor chance. E depois de Alabasta, o bando tá querendo ir pro céu, mas antes eles encostam em Jaya. É ali que o Luffy e o Zoro conhecem o Bellamy, e esse maluco aqui provoca e humilha o Luffy, que aprendeu com o Shanks a não ligar pra valentões. O problema é que ele também aprendeu que se esse mesmo valentão mexer com seu amigo, aí você apresenta pra ele o time inteiro do Vasco. E meu amigo, quando o Bellamy decidiu mexer com o Cricket, ele não sabia, mas estava marcando uma consulta com o Dr. Luffy. E aí bastou apenas um movimento e ele ganhou uma harmonização facial. E é também em Jaya que acontece um dos encontros mais importantes do anime. O Luffy e o Zoro esbarram com o Tite pela primeira vez. E por mais simples que esse arco pareça, ele prepara terreno pra Skypiea, pro futuro do Luffy e também pro futuro do Barba Negra. Mas vamos ao que interessa. E entre o Chapéu de Palha não tem como, o MVP vai pro Luffy. Afinal, não tem como a gente ignorar aquele soco. E entre os não Chapéu de Palha só existe uma pessoa que faz sentido, e é o Barba Negra. A interação do Luffy com o Tite é tão bem escrita e tão cheia de significado que ele consegue em poucos momentos roubar a cena e dar aquela sensação de vilão de final de anime. E agora a gente chegou em Skypiea, um dos melhores arcos do anime. E logo que o nosso bando chega na ilha, eles caem direto em uma guerra que tá rolando há séculos. Eles acabaram de resolver a guerra de Alabasta e agora chegam no meio de outra. E nesse arco, meus amigos, o Luffy brilha e muito. A luta contra o Enel não é só engraçada, mas termina de uma forma muito da hora. Só que sejamos honestos, o Luffy é o counter perfeito do Enel, então vencer meio que era obrigatório pro Chapéu de Palha. Por isso quem leva o MVP aqui é o Sanji. Ele invade e sabota a nave do Enel, e na saída ainda salva a vida da Nami e do Usopp, leva um raio de milhões de volts e ainda assim ele agradece ao deus de Skypiea por ter acendido seu cigarro. E aí não tem como, né? O Sanji precisa levar esse arco. Agora, entre os não Chapéu de Palha, o MVP é do Noland. Esse homem é tão importante que desde Jaya ele já estava sendo citado. Ele sempre tentou avisar a todos que existia uma ilha no céu, mas ninguém nunca o ouviu. Mas aqui nesse vídeo ele vai ser muito valorizado, por isso ele leva
como MVP. Agora, saindo de Skypiea, os Chapéus de Palha descem de volta pro mar e acabam encontrando o Fox, o pirata que é mais trapaceiro do que o Bug. Ele desafia o Luffy pro famoso Dave Back Fight, e o que o Chopper sofreu nesse arco aqui não é brincadeira. Só que a parte mais marcante, claro, foi o Afro Luffy, porque segundo o Usopp, esse cabelo aqui aumenta o seu poder de luta, e do jeito que o Luffy é lerdo, ele realmente acreditou nisso. Durante o combate, o Fox usa todas as armas, truques e vantagens possíveis, só que o Luffy tem o poder do roteiro, e ele dá um jeito de virar o jogo usando um espelho para rebater o seu raio da lentidão. E claro, ele recupera a Robin e o Chopper, e ganha mais 497 figurantes aleatórios. Só que o Luffy não é nem doido de dividir a comida do Sandy com tudo isso de gente, e aí ele acaba devolvendo todo mundo. Então claro, o MVP do Chapéu de Palha é o Luffy, porque ele salvou o dia, mas entre os não Chapéu de Palha é o Fox. Sim, ele é irritante, trapaceiro, mas sem ele, o arco simplesmente não existiria. E depois da zoeira do Dave Back Fight, os Chapéu de Palha seguem pra Water 7, a cidade famosa pelos seus carpinteiros lendários. E o objetivo é bem simples, encontrar alguém capaz de consertar o Going Merry e quem sabe recrutar um construtor pro bando. Só que você sabe, em One Piece nada acontece como planejado. Eles acabam se envolvendo com a família Frank, que rouba todo o dinheiro e dá uma coça no Usopp. E claro, eles trombam com a CP9, que tá infiltrada há anos, tentando achar os documentos da arma ancestral Pluton. E ainda por cima levam a Robin pro lado escuro da força. E no meio de tanta confusão, dois Chapéus de Palha realmente roubam a cena. Primeiro, o Zoro, que quando o trem do mar vem na direção deles, esse homem simplesmente corta ele no meio. Sim, o nosso espadachim corta um trem inteiro em movimento, pra evitar um desastre. Sem falar que quando o Usopp briga com o Luffy e sai do bando, é o Zoro quem sustenta a postura de capitão do Luffy, exigindo que ele tome decisões firmes. Mas também nós temos o Sanji, que se infiltra no trem pra perseguir a Robin, e acaba descobrindo toda a verdade. Os dois têm papéis importantes, mas quem leva o prêmio é o Zoro. O corte do trem e a sua atitude como imediato tem mais peso no arco do que aquilo que o Sanji faz, mesmo sendo importante. E entre os não Chapéus de Palha, quem leva é o Tom, que aparece nos flashbacks, e a gente entende o quanto o homem era brabo. Ele construiu o navio do Roger, o trem do mar, e é responsável pelas maiores invenções dessa ilha. Sem falar que ele também treinou e criou os dois melhores carpinteiros de Water 7. Esses dois aqui seguem o legado do Tom, e por isso ele é o MVP. Agora, saindo de Water 7, chegando em Enies Lobby, os Chapéus de Palha invadem a base da marinha com uma galera bem sinistra. Eles se juntaram com o rei dos atiradores, com toda a Galeila, a família Frank e, claro, uma linda sereia. O Luffy logo se empolga, ele manda queimar a bandeira do governo mundial e declara guerra contra o sistema. E vale lembrar que ele sabe muito bem o que significa destruir o símbolo de alguém. Afinal, o cara literalmente tomou um tiro de canhão pra proteger a bandeira do Chopper. E a partir daí, meu amigo, a porrada come mais do que festa de fim de ano na minha família. O Luffy engata a segunda marcha, depois ele põe a terceira e finalmente vence o Lute. A gente ainda tem o Chopper que se enche de esteroides e vira um monstro descontrolado pra proteger os seus amigos. A Robin finalmente decide que quer viver. E claro, o Going Merry que chega pra salvar todo mundo e depois se despede em um dos momentos mais emocionantes do anime. Então vamos lá, pra MVP do Chapéu de Palha nós temos muitas escolhas que seriam perfeitas. A minha vontade é entregar pro Merry, afinal todo o enredo de Water 7 gira em torno dele e da Robin. Mas não tem como. O Luffy declarar guerra contra a potência do mundo e derrotar o John Wick do governo mundial é difícil de vencer. Por isso ele leva como MVP. Agora, entre os não Chapéus de Palha não tem nem conversa. Quem leva o prêmio é o Sogeking. E por mais que hajam boatos, ninguém jamais descobriu a verdadeira identidade do rei dos atiradores. Então sim, esse herói misterioso leva o prêmio de MVP de Enies Lobby. Agora, depois da guerra de Enies Lobby, os Chapéus de Palha acabam cruzando com um esqueleto super educado e respeitoso com as mulheres, o nosso grande Brook. E como sempre, a reação imediata do Luffy é recrutar o cara na mesma hora. E nesse arco, as lutas mais importantes são o Luffy Pesadelo derrotando o Wars e o Zoro vencendo Ryuma. E claro, a gente tem aquele momento que deixou esse arco famoso, o grande nada aconteceu do Zoro. Por isso, entre os Chapéus de Palha, como você já deve imaginar, o prêmio vai pra ele. A luta contra o Ryuma e principalmente o sacrifício final do nosso espadachim garantem pra ele o prêmio de MVP. Agora, entre os não Chapéu de Palha, sem dúvidas nenhuma, quem leva é o Kuma. Ele mostrou que poderia facilmente exterminar todo mundo ali, só que ele decide desobedecer o governo mundial e acaba poupando a vida da tripulação. O Kuma foi tão impressionante nesse arco que mesmo com pouquíssimo tempo de tela, pareceu que ele era o vilão do arco. Por isso ele leva de forma muito merecida. Mas agora já pega o seu lencinho de papel, porque a gente chegou no dia mais triste da vida do Luffy. Bom, pelo menos até esse momento. Nós finalmente chegamos no arquipélago de Sabaody, o último pedaço de terra antes do Novo Mundo. E assim que eles chegam, os Chapéus de Palha têm que lidar com toda a podridão da nobreza. É aqui que acontece o segundo soco mais satisfatório do anime. Nesse dia aqui, o San Carlos teve sorte do Luffy ainda não saber usar Haki, porque senão ele teria perdido a cabeça. Mas o problema é que chega todo mundo pra acabar com os piratas. A marinha inteira se mobiliza, o almirante Kizaru chega no arquipélago, o Sentomaru aparece com os pacifistas, e os Chapéus de Palha ficam totalmente encurralados. E aí o nosso grande rei das trevas tem que aparecer pro anime não acabar. E é claro, o Ursão que tá olhando de camarote percebe que nem com o Rayleigh os Chapéus de Palha iam sair vivos dessa. Agora, no meio de toda essa confusão, quem dos Chapéus de Palha leva como MVP? E sendo bem honesto, nesse arco aqui, o único Chapéu de Palha que fez alguma coisa realmente foi o Luffy. Por isso não tem muito o que fazer, ele vai levar como MVP desse arco. Agora, entre os não Chapéu de Palha, mesmo com ele sendo uma ótima opção, o Kuma é quem realmente salva o bando da morte, ainda que dividindo todo mundo pelo planeta. E o Luffy
é lançado pelos poderes do Kuma direto para um dos lugares mais perigosos para um homem. Ele deu a sorte de cair em Amazon Lily, uma ilha habitada exclusivamente por mulheres, que executam qualquer sigma que pise lá. Só que o nosso chapéu de palha é diferente. Ele chega completamente perdido, mas as mulheres darem banho nele. Depois ele invade o banho da Hancock e ainda deixa a rainha da ilha perdidamente apaixonada. Então, meus amigos, nem que o Usopp derrotasse o Imo nesse arco, ele ia vencer do Luffy. O chapéu de palha conseguiu ganhar o prêmio de MVP mais merecido desse vídeo. E claro, entre os não chapéu de palha, quem leva obviamente é a boa Hancock. Ela não só poupa a vida do Luffy, como também ajuda, protege e ainda abre caminho para a maior guerra que o anime já teve até aquele momento. Porque depois de receber a notícia que o Ace ia ser executado, o Luffy não perde tempo e parte direto pro pior lugar possível para um pirata, a Grande Impel Down. E assim que ele chega lá, com a ajudinha da Hancock, é claro, o Luffy vai descendo de nível em nível, enfrentando todo tipo de problema. Só que tem uma hora em que o Magalhães aparece, e aí, meus amigos, ele leva talvez o maior sacode da sua vida. E é nesse momento que entra um dos personagens mais icônicos de todo o anime, o nosso grande Ivankov, que literalmente salva a vida do Luffy. O que faria dele o MVP do arco, se não existisse outra figura ainda mais importante, o nosso grande Bon Clay, que literalmente carregou o Luffy nesse arco. Ele sai puxando palhinha pela prisão procurando Ivankov, e claro, sem ele ninguém conseguiria fugir. Por isso, entre os não chapéu de palha, ele leva como MVP. Agora, entre os chapéus de palha, a gente só tem o Luffy, mas ele fez por merecer. E depois de escapar de Impel Down, o Luffy e toda a galera que ele libertou vão direto pra Marineford, onde o mundo inteiro tá prestes a assistir o que o Imperador pode fazer contra a Marinha. E o Luffy, mesmo completamente acabado e cercado por monstros de todos os lados, consegue acompanhar o ritmo da batalha. O nosso macaco de borracha conseguiu usar o Haki do Conquistador pela primeira vez, deixando todo mundo de boca aberta. Então, claro, ele continua sendo o único do chapéu de palha aqui, mas ele leva outra vez de forma merecida. Só que entre os não chapéu de palha, aí a conversa muda. Nós temos 4 grandes opções. Tá, tudo bem, na verdade você sabe que o Barba Branca vai vencer. Esse velho aqui parecia que tinha perdido o benefício do INSS e tava destruindo toda a ilha, mesmo depois de tomar todo tipo de porrada. E agora, depois de 2 anos de muito treino, muita choradeira e claro, depois de reencontrar o nosso bando, finalmente o Luffy vai voltar a ter concorrência pelo prêmio de MVP. E a concorrência, meus amigos, veio forte. O Zoro tá mais apelão do que nunca, brigando com o vilão do arco sem precisar respirar. O Chopper consegue controlar a sua forma mais poderosa e o Sanji agora consegue até voar, mas infelizmente pra eles, o Luffy leva outra vez. Afinal, com seu Haki do Conquistador, ele derruba milhares de inimigos sem precisar nem suar. E claro, ele coloca a Ilha dos Homens Peixes sobre a sua bandeira. Agora, entre os não chapéu de palha vai ser difícil, afinal nós temos grandes nomes, como o Fischer Tiger, por exemplo. E esse homem aqui era brabo, ele inspirava todos os homens peixe e salvou diversos escravos dos dragões celestiais. Ele tinha tudo pra levar como MVP, mas nós temos a Shirahoshi. Sim, ela é irritante e parece ser bem inútil durante o arco, mas não se esqueça, foi graças a ela que toda a ilha conseguiu sobreviver. A nossa princesa é simplesmente Poseidon e vai ter papel fundamental nesse anime, por isso ela leva esse prêmio. E agora vamos seguir, porque a gente finalmente chegou no novo mundo. E assim que a gente sobe pra respirar o ar puro, os chapéus de palha já recebem um pedido de socorro, que leva a gente direto pra Punk Hazard, uma ilha dividida entre fogo e gelo, repleta de experimentos do Caesar Claw, o cientista particular do Doflamingo. Além disso, a gente reencontra o Smoke e descobre que o Mingo e o Kaido estão até o pescoço envolvidos com tudo de ruim que acontece aqui. Ou seja, Punk Hazard é o começo da queda de toda a opressão vivida em Dressrosa e Wano. E vamos ser honestos, a real é que nesse arco aqui, nenhum chapéu de palha realmente se destaca. Por isso o Luffy vai levar por ele ter vencido o Caesar e salvado o dia. E entre os não chapéu de palha, sem dúvida nenhuma, quem leva é o LOL, que enfrentou o Vergo e cortou quase a ilha inteira no meio com um único golpe. Por isso, o homem leva MVP. Sem falar que o LOL propõe a aliança pirata e dá pro chapéu de palha um norte do que fazer no novo mundo. E depois de descobrir a conexão direta entre o Caesar e o Doflamingo, o LOL tem a desculpa perfeita pra ir acabar com a vida do Shichibukai. E é dessa forma que a gente chega em Dressrosa, um país que parece alegre no primeiro momento, mas meu amigo, por debaixo dos panos, isso aqui tá um caos. E o pior é que quem sustenta esse império de terror não é esse monstro aqui, e sim esse anjinho. Isso mesmo, não confie nesse monstro. Pra começar, essa pilantra aqui tem 22 anos de idade e finge que é uma criança. E depois, ela ainda tem uma das frutas mais apelonas de todo o anime. Nesse arco aqui, a gente tem lutas incríveis, como o Zoro e o Pika. E claro, o Luffy contra o Mingo. Mas foi quando o Soap derrotou a Suga que o rumo da batalha mudou. O impacto foi tão grande que todos os piratas sentiam que estavam devendo pro Chapéu de Palha e começaram a ajudar na luta. Por isso, o God e o Soap leva como MVP desse arco muito fácil. Agora, entre os não Chapéu de Palha, não tem como. O Doflamingo vence esse arco aqui muito fácil. Ele é sem dúvida um dos melhores vilões do anime. E até mesmo depois que ele perde e é preso, o homem consegue impor uma aura de vilão. Por isso, o prêmio é dele. E depois de prender o Doflamingo e toda aquela treta gigantesca em Dressrosa, a gente chega em um dos arcos mais curtos, mas extremamente essencial pra história, a Ilha de Zu. E assim que o Luffy chega pra dar uma descansada, ele percebe que a ilha tá em ruínas. Os Minks estão gravemente feridos e o Sanji não tá lá. Aqui a gente não tem muita luta, e sim grandes revelações. E como o arco não tem participação direta dos Chapéus de Palha em batalha, a gente não tem nenhum MVP aqui. Agora, entre os não Chapéu de Palha, sem dúvida nenhuma,
nenhuma é Uzumesha. A criatura literalmente carrega o arco inteiro nas costas e só não mandou o Jack de arrasta por causa do roteiro. Mas agora vamos direto pro território da Big Mom com a equipe de resgate do Sanji. O nosso objetivo é bem simples, trazer o nosso cozinheiro de volta antes que ele seja forçado a se casar com a Pudding. E aqui, meu amigo, parece que todo mundo queria ganhar o MVP. A Nami recruta o Zeus e o Luffy luta contra um vidente e ainda sai vivo pra contar a história. O Perna Preta sabe lá como conseguiu a proeza de fazer uma mulher linda se apaixonar por ele. E o Jinbe farmou aura até dizer chega. Só que ninguém supera o Brook nesse arco. Ele foi mais impressionante em Holy Cake, que tinha a ver com o Sanji, do que em Thriller Bark, que era sobre ele. O nosso Soul King vai pro X1 com a Imperatriz, sai vivo e ainda faz uma cópia do Poneglyph de Rota. Sem falar que esse esqueleto destruiu o retrato da Mother Carmel. Então, por mais que eu queira entregar esse prêmio pro Sanji por ele ter feito o impossível, eu vou ter que admitir que o Brook merece. Agora, entre os não chapéu de palha, quem leva é o Katakuri. Sem dúvidas nenhuma, foi quem roubou a cena nesse arco. Não é à toa que esse homem é considerado por muitos o melhor vilão do anime. Mas agora que o Sanji já tá seguro e que a gente já tem as cópias do Poneglyph de Rota, vamos direto pra Wano, o arco que reúne samurais, ninjas, minks, piratas, imperadores e praticamente todo mundo de One Piece. E entre os chapéus de palha, um forte candidato MVP seria o Zoro. Esse homem conseguiu abrir um corte no Kaido, o que quase ninguém no mundo conseguiu fazer. Ele bloqueou o ataque combinado de 2 imperadores. Depois disso, derrotou o King, despertou o Haki do Conquistador e ainda mandou a morte passar outro dia. Sinceramente, ele teria tudo pra levar nesse arco. Mas mesmo assim, o Luffy conseguiu fazer algo ainda mais impressionante. Ele despertou a sua quinta marcha, virou um deus, derrotou o Kaido e virou um imperador, o que não tem muito como competir. E agora entre os não chapéu de palha nós temos alguns candidatos, como a Otama, por exemplo, que muda completamente o rumo da guerra com seu poder. A gente também tem o Momonosuke, que sacrifica parte da própria vida e assume seu papel como líder. Mas nenhum desses aqui vai levar, porque meus amigos, nesse arco, a gente também vê o Barba Branca na sua versão Prime, o Oden e claro, o Gold, o grande Gold Roger. E aí não tem como, o Rei dos Piratas leva esse prêmio. Afinal, nós estamos diante do homem que conquistou os mares e caiu na gargalhada enquanto admirava o One Piece. Mas agora vamos seguir, porque nós finalmente chegamos em Egghead, o lar das maiores maluquices tecnológicas vistas e do cientista mais procurado do planeta. E entre os chapéus de palha, quem leva o MVP aqui tem que ser o Luffy. E sinceramente muito merecido. O Luffy bateu na Cip-Zero, bateu no Almirante e bateu em um Gorosei imortal. Por isso seria meio loucura ele não levar o MVP desse arco. Mas entre os não chapéu de palha temos duas opções. Primeiro o Kuma, que tava correndo há uns 20 episódios e finalmente chegou em Egghead destruindo tudo. Sem falar que ele deu o soco mais satisfatório do anime. E o segundo, claro, é o Vegapunk, que é o rei das fofocas. Ele contou pra Robin que o Saul tá vivo, contou pra Bonnie toda a verdade e contou pro mundo a maior fofoca de todas. E todas essas revelações têm um peso gigantesco na história. Por isso ele leva o prêmio aqui em Egghead. Ou levaria, se não tivesse alguém muito mais importante. E é claro que eu tô falando de você, meu pequeno Mugiwara. Então faz o seguinte, já deixa o like nesse vídeo e se torna o grande MVP, que vai ajudar esse canal a crescer. E ó, agora que a gente já conhece quais são os MVPs, eu te pergunto, quem é o personagem mais forte em cada arco de One Piece? Olha, é exatamente isso que eu falo nesse vídeo aqui, e eu já adianto que ele tá muito divertido. Então já clica aí que a gente se vê em outra aventura. Eu espero demais que você tenha gostado, eu sou De Souza e muito obrigado por vir a Nerdópolis.